E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo hoje, né? E antes eu preciso pedir para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para a gente conseguir crescer em alcance e a plataforma entender que os vídeos são legais e que uma galera gosta, enfim. Isso nos apoia bastante. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da intolerância religiosa e totalmente infundada por parte da maioria cristã, obviamente, aqui no Brasil, né? No Brasil, nosso país é um país laico, ou seja, o Estado não deve se tomar partido, não deve diferenciar, né, as questões baseado numa religião ou outra. Mas não é o que a gente vê na prática, né? Como a gente tem 90% da população brasileira cristã, todas as outras religiões espremidinhas ali nos 10% que sobram, é óbvio que a representatividade no Congresso, nas câmaras de vereadores, etc., seja muito maior para os cristãos. E eles acabam, então, criando leis e criando coisas para todo mundo baseado na crença deles. Outra coisa que chama atenção é que quando você acha assim, mas a gente tem leis que protegem contra a intolerância religiosa. Bom, vamos lá. As leis de intolerância religiosa, vocês vão perceber que elas são aplicadas quando os 10%, tá, de todo o restante da população acaba tendo um ato intolerante com alguém dos 90% cristãos. Quando alguém dos 90% cristãos ataca a minoria desses 10%, um espírita, um candomblecista, um ateu, não há. Não há lei que proteja, ela não é aplicada, e se você duvida, basta você ver o órgão que julga, né? Na última instância do Brasil, nosso Supremo Tribunal Federal, tem um crucifixo lá, em cima, pendurado assim, na cabeça da presidência. Então você acha que a hora que a sua demanda chega num órgão desse, né, não tá claro quem é que, para que lado, né, as coisas vão tender? Então é muito importante a gente entender, antes de mais nada, e a ideia desse vídeo é justamente essa, que vocês estão brigando por coisas à toa, gente. A gente tá brigando, tá sendo intolerante por bobeira, tá? Por coisas que não são questões fechadas. Então, se você não é cristão, acompanhe esse vídeo que você vai ter argumento para discutir daqui para frente e você vai perceber como que as coisas são super engraçadas nesse sentido. E você que é cristão provavelmente vai se irritar um pouquinho com algumas coisas que eu vou dizer aqui, mas são conhecimento que estão aqui, você vai pesquisar, vai procurar e você vai perceber mais pra frente que não faz sentido nenhum você brigar com os outros pela sua religião, tá? Ou seja, não faz sentido brigar com ninguém por causa de religião, é que vocês fazem isso com mais frequência. Mas a ideia é que esse vídeo venha ajudar um pouquinho mais nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu trouxe esse vídeo também à tona justamente por causa do caso de uma estátua de Lúcifer que ia ser inaugurada no Rio Grande do Sul por uma pessoa que pagou com seu dinheiro e ela ia ser inaugurada dentro da sua propriedade. E ainda assim, os cristãos fizeram maior alarde, fizeram maior burburinho, levaram isso para judicialização. E aí o Ministério Público embargou. Falou, não pode colocar uma estátua que você pagou no seu terreno. Isso é um absurdo. Você não tem um alvará de bombeiro. Você não tem uma licença da prefeitura. Então, eu fico pensando se o Ministério Público descobrisse a quantidade de estátuas de Branca de Neve que tem e anões que tem em jardins por aí. E olha que nem pagam royalties pra Disney. Mas enfim. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que, primeiramente, a questão de Lúcifer, que vocês tanto brigam, ela só existe na cabeça de vocês. Não é uma coisa da Bíblia. A Bíblia não fala de Lúcifer. Pedro, mas está escrito aqui na minha Bíblia. Está escrito, mas existe um contexto do qual você não está sabendo. Então, eu vou deixar um card aqui em cima, que eu já falei, um vídeo inteiro sobre esse assunto. Não vou me alongar aqui de novo. Mas assiste lá e você vai entender, tá? O problema é que vocês estão brigando por uma coisa que não existe. É o inimigo fantasioso de vocês, é o inimigo imaginário, né? As criancinhas não têm amigo imaginário, vocês têm um inimigo imaginário. É isso, entendeu? E aí, o pior de tudo, vocês estão fazendo ele ficar cada vez mais forte no imaginário
das pessoas, ao ponto de alguém querer fazer uma estátua, e em vez de vocês deixarem, olharem e falarem, meu, que não tem nada a ver, né? Não, vocês dão ênfase, vocês dão força. Então, putz, não tem o que falar, né? Mas dá uma olhada nesse vídeo lá e eu explico melhor pra vocês. Lúcifer não existe. Para de brigar por estátua. Ou daqui a pouco vocês vão estar aí tentando impedir também que se façam estátuas com a Branca de Neve no jardim, né? Que a gente não vai mais poder fazer, sei lá, estátua de super-herói, porque a chatice está indo nesse sentido. Vamos pro próximo ponto. Outra briga grande que eu vejo os cristãos tendo é a respeito de necromancia, falar com mortos, incorporações, reencarnação e tudo que traz isso, né? Aqui é muito importante primeiro trazer para vocês o seguinte: a Bíblia, que vocês deveriam ler, diz lá que naquela passagem de Davi, Saul, né? Saul ia ter uma guerra no dia seguinte, ele estava com muito medo, ele tinha proibido as sacerdotisas que incorporavam os mortos, né, as necromantes. Então o que ele faz? Ele vai até uma cidade vizinha do seu reino, totalmente disfarçado, bate na porta de madrugada lá de uma sacerdotisa dessa, lá abre a janelinha, ele faz a pergunta como que vai ser o lance da guerra, e a sacerdotisa incorpora uma alma, e essa alma olha para ele e fala assim: não adianta se disfarçar para mim, Saul. Eu sou Samuel. Samuel era o profeta de Deus, né, do reinado de Saul, que já tinha morrido. E eu digo para você que até amanhã, por essa hora, você e sua família vai estar do lado de cá comigo. E desincorpora. E aí a sacerdotisa fica com medo, porque ela falou: não, rei, por favor, não me mate, porque naquele momento ela reconheceu. E aí olha que interessante. Muito se fala sobre o cristianismo ser contra a reencarnação, falar com mortos, etc. Porém, a própria Bíblia nos traz um caso de incorporação mediúnica consciente, porque a sacerdotisa ouviu, né? Ela ouviu a informação que ela mesma deu, então quando desincorporou, ela sabia o que tinha rolado ali. A Bíblia deixa claro que o espírito que veio não era um qualquer, era o de Samuel, então, né? E aí a gente volta um pouco mais na história, vocês vão perceber que o cristianismo, no seu começo, os 300 primeiros anos deles, eles entendiam que sim, havia reencarnação. Só que aí Justiniano I, o imperador, força politicamente as coisas para que então fosse feito um concílio, e nesse concílio eles determinaram que não ia ter mais reencarnação. E aí, de lá para cá, então, pronto, o cristianismo não tem mais reencarnação. Então perceba que vocês brigam com os outros por crenças que um dia desses eram de vocês, e que o próprio livro de vocês também fala que existe, tá bom? Vocês estão percebendo que se a gente for botar tudo na ponta do lápis, não tem motivo para ninguém brigar com ninguém, é todo mundo se respeitando e ficando de boa? Mas o melhor vem agora. Eu gosto bastante dessa parte, vamos lá. Bom, para essa parte agora, eu não vou nem perguntar se vocês já ouviram falar a respeito disso, porque provavelmente não. A maioria dos cristãos não ouviu falar, a maioria dos não cristãos não se interessou. Então o que acontece é o seguinte: existem dois cristianismos, se vocês forem perceber, tá? Isso não é só coisa da minha cabeça, tá? Não é só coisa, não. Isso aqui tem linhas teológicas que defendem, tá? E muito embasadas, inclusive. E quando você vai ler, faz todo sentido. Existem dois cristianismos. Um de Cristo, um de Paulo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão perceber que Jesus falou um número fechado de coisas ali para seus discípulos, né? Então ele falava: amai o próximo como a ti mesmo, e trazia sempre a questão do amor, ame os inimigos e tal. E quando Pedro chega, por exemplo, e fala assim: Jesus, estão pedindo imposto ali e tal, aí ele fala assim: pá, mas o cara de quem que tá na moeda aí? Fala: é de César, então dê a César o que é de César, e Deus o que é de Deus, enfim. E ele faz umas falas assim, muito de boa, tá? Pra galera. Só que ninguém prestou atenção. Sim, cristão, você não segue Jesus Cristo, essa é uma verdade. Você segue
Paulo. E olha que muito louco, né? Quando Jesus morre, então os apóstolos se espalham, né? E cada um vai para uma região lá e vão expandindo o cristianismo. Então, a primeira premissa, o que é ser apóstolo? Ser apóstolo é ter seguido Jesus em vida, ao lado dele ali, ó, com ele, tá? E nesse sentido, nós só tivemos 13. Alguns dizem 14. Então, quem seria o 14º? Maria Madalena. Quem seria o 13º? Judas Iscariotes. Então, sim, Judas Iscariotes foi mais apóstolo do que Paulo. Paulo não foi um apóstolo porque quando ele teve a conversão dele, Jesus já tinha morrido, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele só perseguia cristão, e enfim, Paulo não é apóstolo. Não é. Ponto. Mas Paulo se auto-intitulou apóstolo ao ponto de desacreditar os apóstolos verdadeiros. Então Paulo disse que Pedro estava errado, disse que Mateus estava errado. Sabe aqueles caras que andaram com Jesus lá, que apertaram a mão dele, que choraram com ele, comeram com ele, viveram com ele? Então eles estão errados, certo? Tô eu aqui que nem sei a cor do olho. Você consegue imaginar essa situação? E mais, perceba que interessante, né? Paulo era romano. Paulo era um soldado romano que perseguia cristãos. De repente, Paulo se converte ao cristianismo. Todos os outros apóstolos foram mortos. Paulo várias vezes foi preso, porque na hora que o bicho pegava, Roma grudava ele e falava, não, mas ele é romano, ele é cidadão romano, ali para ele aqui é diferente. E aí, o mais curioso de tudo, né? Tudo que Paulo fala meio que contraria o que Jesus diz. E aí tem os pontos muito importantes. Por exemplo, Jesus fala que a fé se justifica pelas obras. Ok? Já Paulo fala que a fé é o mais importante. Então, Jesus fala, ó, mano, não adianta você ter fé, você tem que fazer o bagulho. Já Paulo fala assim, não, o importante é você ter fé. Outro caso, Jesus falou lá, dai a César o que é de César, o que Paulo fala? Os governantes são instituídos por Deus, ore pelos governantes. É muita cara de pau, gente, o cara falar uma dessa, sabe por quê? Porque ele tá puxando a sardinha pro imperador romano. Ele mandou cartinha para as igrejas. Então perceba, você já tinha pensado nisso? Paulo mandou epístolas para as igrejas. Igrejas que já existiam, que os apóstolos já tinham criado. Então o cara foi um pregador de aquário, beleza? Ele foi o cara que acabou indo para cima do trabalho que os outros já tinham desenvolvido para falar as teorias dele. E com isso, o que ele consegue mais na frente? A junção da igreja, né? O poder do cristianismo, que crescia de uma forma perigosa para o governo romano, junto com o poder romano. Então, sim, parabéns, Paulo. Toda essa chatice que a gente tem hoje aqui, que, né, esse povo que fala pra caramba e faz um punhado de coisa errada, se eles seguissem Jesus, eles eram pessoas bem melhores, mais tolerantes, mais amáveis, não ficariam brigando com os outros na internet, discutindo, impedindo que os outros façam estátuas daquilo que elas quiserem. Mas parabéns, Paulo, você conseguiu criar um exército de chatos que não segue Jesus, não segue você. Segue você. E, gente, isso tá tudo muito claro, está tudo muito escrito, tá? Basta vocês verem, perceberem, e vocês vão ver que como é bobo a ideia de você brigar por causa de religião A, religião B, porque o cara vai fazer uma estátua de um negócio, aquilo me ofende. Não te ofende porque você é bobo, porque você não tem base, entendeu? Daquilo que você acredita, porque quanto mais você acreditar com fundamentação, suas crenças vão ser inabaláveis, nada do outro vai poder ofender você, muito pelo contrário, você vai querer que o outro tenha direito disso mesmo. Então, pense, gente, vocês precisam estudar mais, ler mais, e essa linha dos autores, tá? E algumas falas aqui de Jesus, tudo mais, no sentido aí do que eu falei dessa treta Paulo-Jesus, eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo, tá? Então vocês podem olhar lá, que vocês vão ver os principais autores dessa linha, né, teológica que leva Paulo como sendo um conspirador, um 007 da época, cuja missão foi puxar o comando do cristianismo para as mãos do imperador romano, bem como algumas falas contraditórias, né, onde Jesus fala alho e o Paulo fala bugalho e a galera segue hoje o bugalho de Paulo.
Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam disso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar nossos vídeos, de dar like, de comentar, enfim, aqui vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Bom, gente, vamos lá, até a próxima.